Hoje temos a honra de receber aqui no canal Corporalidades uma mulher inspiradora, a professora, pesquisadora, jornalista, roteirista, produtora Sandra Nodari. A Sandra tem doutorado em Ciências da Informação pela Universidade Fernando Pessoa, que fica no Porto, em Portugal, e também em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente vive no Canadá, onde realiza uma pesquisa sobre as mulheres eleitas e que foram as mais votadas para vereadora no Brasil, e também a única prefeita eleita em uma capital brasileira. Essa investigação está sendo desenvolvida no Departamento de Ciência Política da Universidade de Quebec, em Montreal. Sandra, muito grata por aceitar o nosso convite do Corporalidades. Eu quero, claro, que você comece contando um pouco sobre essa investigação. Bom dia, Coca. Quer dizer, não sei quando que as pessoas vão nos ouvir, né? Se é bom dia, boa tarde, boa noite. Mas é um prazer falar sobre a minha pesquisa, falar com você. Estou bem agradecida. É sempre muito bom falar sobre as nossas pesquisas, porque quando a gente fala, a gente se ouve e a gente pensa, reflete sobre os nossos objetos, né? Então, a minha pesquisa surgiu da minha vontade de fazer um pós-doutorado fora. E como eu tenho família que mora em Quebec, na cidade de Quebec, no Canadá, eu procurei onde é que eu conseguiria fazer a minha pesquisa aqui. E eu fiquei procurando professores que estudassem nas universidades questões relacionadas ao Brasil ou à América Latina e a gênero. E acabei encontrando, por indicação, o professor Julian Durazo Herman, que me aceitou como estagiária de pós-doutorado aqui na UQAM, e ele pesquisa a política nos veículos de comunicação na América Latina. Então, quando eu trouxe a minha proposta de estudar gênero, ele gostou e disse assim, que bom, porque eu vou inserir gênero, então, na minha forma de pesquisar, coisa que ele ainda não fazia. Sorte dele! E eu sou uma defensora do gênero, né? Eu sempre digo que gênero devia estar presente em todas as pesquisas. A gente precisa olhar para o mundo enxergando as mulheres. Isso mesmo. Não fazendo de conta que existe, né, uma igualdade. Eu não estudo gênero porque eu não quero pensar que as mulheres são desiguais, mas nós somos. Nós precisamos, nós lutamos pela igualdade. Então, colocar gênero nas pesquisas é começar a olhar para as diferenças, começar a olhar para as desigualdades. E ele gostou muito e me aceitou. E eu estou muito animada com a minha pesquisa, porque eu vou olhar para as mulheres mais votadas e descubro que muitas mulheres trans foram eleitas como vereadoras mais votadas nas eleições de 2020. Temos a Érica Hilton, a Duda Salabert, tem uma vereadora também do Nordeste, que foi a mais votada, e eu vejo que essas mulheres tiveram votações brilhantes, e depois elas estão eleitas agora como deputadas. E isso é muito novo no Brasil. É muito novo também ter mulheres pretas eleitas, né? Curitiba, por exemplo, de onde eu sou, teve a primeira mulher vereadora preta da história nas últimas eleições. Isso aconteceu em vários municípios também. Então, assim, eu sempre enxergo o copo meio cheio. E eu acho que é muito Bons legal. Sinais, né? Bons sinais isso. É muito bom poder estudar uma coisa que você fala, que conquista boa, né? Que momento legal. E importante falar sobre isso, mostrar para as pessoas que isso está acontecendo, né, Sandra? Como que você pensa em conduzir metodologicamente essas descobertas? Eu vou utilizar a metodologia que eu trabalhei na minha tese de doutorado. No doutorado eu estudei os telejornais, as mulheres que falavam nos telejornais do Brasil e de Portugal, então no Jornal Nacional do Brasil e o Jornal das 8 de Portugal, que são os de maior audiência, e aí eu trabalhei com uma metodologia que usa um livro de códigos. Então eu olho para as mulheres e eu coleto os dados a partir das variáveis que elas vão me propondo. Então eu olho para as características físicas das mulheres, quem são, profissão, do que elas falam, como elas falam, e esse livro de código é muito legal, eu adorei trabalhar com isso, eu aprendi a usar esse livro de código com o professor Emerson Serve, da Universidade Federal do Paraná, porque eu consigo adaptar isso para vários produtos audiovisuais. Recentemente participei em Portugal de um congresso que estudou cinema e guerra e conflito, e eu olhei para a série Extremistas.br da Globoplay e eu apliquei. Então você olha quem fala, como fala, por que fala, quanto fala, e a gente consegue observar quais são as vozes que são visibilizadas pelo jornalismo ou pelo documentário. Então eu vou fazer essa mesma questão, eu vou olhar para o Jornal Nacional e para o Jornal da Record,
vou separar as mulheres que falam e vou olhar para elas. Quanto elas falam, do que elas falam, quem são elas, com características físicas, porque é importante entender, né? No doutorado eu percebi que a maior parte das mulheres que falam são mulheres brancas e políticas ou vítimas. E agora eu vou olhar essas vereadoras. Eu acho que é interessante você contar um pouquinho os resultados dessa sua pesquisa, da tese. Eu acho que importa também para a gente entender um pouco essa sua motivação para essa nova pesquisa, né? Fala um pouquinho mais sobre essas descobertas. Então, os resultados da tese são muito interessantes, porque quando a gente termina uma pesquisa, a gente pensa, tem continuidade esse tema ou não tem? E eu acho que eu tenho muito a contribuir no pensamento do que eu chamo de olhar de gênero. Na verdade, quem chama isso é a professora Márcia Veiga, do Rio Grande do Sul. Ela fez esse olhar de gênero para as redações na dissertação de mestrado dela, e eu peguei esse olhar de gênero para olhar os telejornais. Por que mulheres falam pouco nos telejornais? Eu percebi que só 4% das vozes que são visibilizadas nos telejornais, no Jornal Nacional, é de mulheres. 4 de 100%. E em Portugal, 16 de 100%. É muito pouco, né? É muito, é nada. É muito, é nada. E quando eu fui olhando para o dia 8 de março, a situação então é enlouquecedora, porque tem uma das edições de 8 de março que a gente ouve 2 mulheres falar por segundos, porque eram mulheres que falavam em outro idioma, numa reportagem que mostrava mulheres falando inglês, e elas falavam 4 segundos. Meu Deus. Gente, é Dia das Mulheres, não se ouve fontes mulheres. Mas foi melhorando com o passar dos anos. A gente acaba tendo um pouco mais de mulheres falando, mas ainda temos mais homens falando mesmo no Dia Internacional das Mulheres. Então, o que eu penso muito é que falta um olhar de gênero dos jornalistas que estão pautando as fontes nas redações. De começar a pensar nesse equilíbrio. Por que eu vou sempre procurar um advogado e não uma advogada? Há um pensamento na forma como a gente fala na redação na hora de pautar. Eu preciso de um engenheiro, preciso de um médico, preciso de um especialista. E a gente não lembra que há mulheres. E a gente precisa alertá-los, às vezes alertar os colegas que não estão percebendo, porque a coisa já está tão introjetada que os colegas jornalistas não percebem que estão agindo desse modo, né? Então é importante que se diga que sua pesquisa seja publicada, seja divulgada, né? Porque interessa a gente saber como que são essas práticas. Olha o absurdo dessas suas descobertas nessa tese, e assim, ao mesmo tempo, olha os bons sinais que você já começou, embora recente, a perceber na pesquisa seguinte, que é essa de pós-doutorado, né? Enfim, eu fico muito feliz com essa percepção, né? Por isso que eu estou contente com a pesquisa de pós-doc, porque como é legal perceber que tem essas mulheres que são vulnerabilizadas, que nunca são visibilizadas, falando com propriedade nos telejornais, né? Mulheres pretas, mulheres trans, coletivos de mulheres, é um momento histórico que para mim é muito alegre, é muito bom saber que isso está acontecendo no Brasil. Sandra, é claro, não preciso dizer que eu sou uma admiradora do seu trabalho, do seu modo de pensar, pesquisa como professora, mas você tem um trabalho, digamos assim, mais pessoal, que também importa muito às mulheres, e eu quero muito que você conte, fale, deixe os endereços, os modos de acesso para esse trabalho, para todas que estão nos ouvindo. Já vai ser o 3º ano que eu estou trabalhando num podcast que chama Clitcast, que é um podcast que se propõe a falar sobre o prazer feminino. É interessantíssimo pensar que a gente não fala do prazer feminino, e quando a gente fala do prazer feminino, muitas vezes a gente está falando em como dar prazer para outra pessoa. E isso me inquietava. Quando eu comecei a pensar sobre o clitóris, que é o órgão feminino que existe para dar prazer às mulheres, quando eu conheci o formato do clitóris, eu falei, gente, como que a gente nunca falou disso? Como que a gente não sabia qual é o formato do clitóris? E foi graças a pesquisas científicas, uma médica que resolveu estudar o clitóris e fazer o desenho dele, que a gente começou a ter essa imagem, ali na década de 2005, mais ou menos na primeira década dos anos 2000. E eu fiquei bem inquieta com isso e acabei seguindo pessoas que trabalhavam com esse tema. E de conversar nas redes sociais, eu recebi uma proposta para trabalhar com temas femininos no Jornal Plural, em Curitiba, que é um jornal digital, e convidei
uma sexóloga, que é a Dani, e uma educadora sexual, que é a Gaia, e a gente começou a trabalhar o tema, prazer feminino. Mas a gente trabalha o prazer feminino sem aquela exacerbação de coisas loucas e de situações que vão lá, quem sabe, para pornografia, para o estranho. Não, a gente trabalha o prazer feminino das mulheres, da maioria das mulheres comuns, digamos assim, né? Como é que a mulher tem prazer? Por que que ela muitas vezes não se toca? Por que que ela não conhece o próprio prazer? Quais são os mitos? Quais são os tabus? E aí surgiu o Clitcast, gente, que eu amo fazer. Assim, os encontros que eu tenho com a Gaia e com a Dani para gravar o Clitcast são de uma alegria absurda. É como se a natureza tivesse nos colocado juntas. A gente se conheceu há pouco tempo, mas parece que a gente já convive há anos. E é sempre uma delícia fazer esse programa. E ele se vocês procurarem nas plataformas de áudio, em qualquer plataforma, tá lá, Clitcast. Vocês vão ver que já temos agora, acho que 14 edições, cada uma com um tema diferente, e algumas são deliciosamente interessantes de ser ouvidas. Eu, claro, estou fazendo aqui o comercial, mas eu falo de coração. E eu, como ouvinte, tenho que agradecer esse trabalho lindo e que importa muito ser dito, ser falado, e principalmente o modo como vocês traduzem isso. Isso, assim, é fundamental, nós sabemos. Então, assim, deixo aqui o convite para que todos escutem, acessem, porque é muito legal o trabalho das meninas. Sandra, você quer falar mais um pouquinho sobre como está essa sua vida no Canadá? Eu acho que isso também interfere no seu modo de ver as mulheres, de ver as pesquisas. Eu acho que são esses nossos afetos, esse nosso entorno, que embora tenha família aí, mas foi a motivação também dessa pesquisa e de trabalhar do outro lado do mundo, olhando para o que está acontecendo aqui, né? Na minha pesquisa de doutorado, qual que eu descobri que a Marcha Internacional das Mulheres surgiu aqui em Quebec, aqui na vila do Quebec, na cidade do Quebec. As mulheres daqui, inconformadas no ano de 2000, com ganhar menos que os homens nos mesmos postos de trabalho, marcharam, caminharam daqui até Montreal. São 300 quilômetros. Uau. E elas foram a pé. E elas foram a pé, e elas foram em grupo, e elas chegaram lá, e quando elas chegaram lá, eu fico emocionada por falar, elas conseguiram transformação legal para que as mulheres e homens ganhassem os mesmos salários, e assim, isso é lindo. E aí quando elas conseguiram isso, o que elas perceberam? Vamos fazer isso para o mundo inteiro? E elas chamaram mulheres do mundo inteiro para conversar naquele ano, para programar uma marcha no ano seguinte, que fosse uma marcha do mundo. E vieram brasileiras da CUT participar. Então, essa história... Quando eu descobri, eu falei assim, gente, eu quero muito viver lá. Eu quero entender o que é isso. Pensa que mulheres corajosas de sair andando na beira da estrada, né, sozinhas, nesse tempo do Quebec hoje, aqui eu olho pela minha janela, é neve para tudo quanto é lado, né? E elas foram. E aí elas conseguiram. E essa greve internacional das mulheres existe até hoje, né? Portugal teve a primeira em 2018, pensem, nós temos no Brasil desde os anos 2000, então assim, a gente precisa gritar para o mundo e falar, ei, olhem para nós, a gente tem direito, a gente quer, e a gente não quer nenhum direito a mais, a gente só quer os mesmos direitos, né, que os homens têm, principalmente no mercado de trabalho. Quando a gente olha para a publicação científica, só 30% das publicações são de mulheres, a maioria é de homens, porque eles têm mais espaço. Então a gente só quer igualdade. E estar aqui no Canadá é muito legal. Eu pude participar da marcha do 8 de março aqui e eu fiquei muito emocionada de estar nesse lugar, né, com essas mulheres. E elas conquistaram, sim, alguns direitos aqui que a gente ainda precisa conquistar no Brasil. Existe uma igualdade aqui que é de tratar a mulher como uma pessoa igual ao homem, ter mais respeito, né? A questão do assédio é muito, muito menor aqui. Então é interessante poder também estar inserida e descobrindo isso aos pouquinhos. Eu estou muito contente. E resultados que começam a dar força e da coragem daquela primeira marcha. Então, assim, nós temos muito que aprender e eu acho que agradeço por você estar aí fazendo essa ponte, falando e trazendo essas informações para que isso nos dê mais motivação, mais inspiração para continuar em frente, Sandra. Olha, agradeço imensamente em nome dos meus colegas do Corporalidades, por contar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento. Vou estender esse convite para daqui a algum tempo você, quando tiver mais descobertas, voltar a falar sobre essa pesquisa e sobre como está sendo essa sua experiência
no Canadá. E só tenho a te dizer muito obrigada por tudo, pelo seu trabalho e por estar aqui com a gente. Ai, Coca, eu que agradeço. Você sabe que eu sou sua fã, gente. Participem dos eventos da Coca. Eu acho que eu já disse que o evento mais afetivo que eu já participei, né, com uma mediadora, é a Coca mediando mesas. É uma delícia participar. E eu acho que a pesquisa tem que ser assim, né, Coca? É isso. Tem que ser isso. A gente está dividindo, a gente está pesquisando junto, a gente está se alimentando. E não é muito comum isso na academia. A gente participa de alguns eventos que o clima não é tão agradável. E eu acho que a gente também vai mudando isso um pouquinho. Agradeço muito. Exato. Muito obrigada, muito obrigada. E quem quiser conhecer aí o Clitcast, procura nas redes sociais. Quem quiser conversar comigo, pode me achar no Instagram, Sandra Nodari, ou me manda e-mail, sandranodari@gmail, a gente vai conversando. E façam isso, porque vale muito a pena. Tudo de bom, o melhor para você e sua família, viu? Muito obrigada, Coca, pela oportunidade. Eu amei mais uma vez falar com você. Obrigadão, viu? Um super beijo.